Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o Rodrigo Silva, cara, faz um tempão que você não vem aí. Tempão, mas graças a Deus estamos de volta aqui. Cabelinho bom filho a casa torna. Bonitinho. Tem que manter, né? Tem que manter. O senhor também tá muito esbelto. Bom, tô tentando melhorar, eu tenho que fazer a barba, não puxa meu saco não, Rodrigo, eu tenho que dar uma melhorada. Mas obrigado, cara, por vir aí, faz bastante tempo mesmo que a gente não se vê. Tem um bom tempo. Na verdade, o Bruno até tentou antes, né, Bruno? As agendas que não estavam encontrando, numa delas eu estava viajando para Israel, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre essas viagens aí, mas estamos aqui para botar o papo em dia. Boa, aí sim. Antes da gente começar, deixa eu falar para vocês dos parceiros que estão com a gente aqui hoje, começando pela Insider, cara, que é quem faz essa camisa aqui que eu tô usando, que me traz um monte de benefício, um monte de facilidade ao longo do dia, tá? A primeira delas é que eu não sei você aí, mas eu não gosto muito de sair para comprar roupa, né? Então a primeira coisa sobre a Insider que eu gosto muito ela demora a ficar velha, ela não desbota praticamente, tá? A gente fez um teste lá, 50 lavagens com a Tech T-shirt, camisa de algodão, e eu vi a diferença lá e realmente, eu não sei se essa daqui é a primeira ou a última Insider que tem lá no meu armário, que chegou lá no meu armário. Então ela facilita a vida, inclusive quando você vai viajar. Então ela desamassa muito facilmente no teu corpo, tá? Se você for praticar um esporte, ela seca muito rapidamente também, mantém os odores dentro aqui. Então é mais do que, assim, existe função para as coisas tecnológicas que tem nas roupas da Insider, tá? Se você não conhece ainda, você está perdendo tempo e agora é um excelente momento para você experimentar ou completar o teu armário, porque tá rolando lá um monte de promoção direto lá no site. E se você usar o cupom FLOW, você ainda ganha mais de 10% de desconto no teu carrinho e no final pode chegar a 35% de desconto. Fica esperto, entra lá, até porque, se você quiser ir experimentar a tua Insider, agora é possível, especialmente se você mora em São Paulo, que é mais fácil, porque vai abrir a primeira loja lá no Shopping Morumbi, cara, Morumbi Shopping, em outubro, ou seja, tá chegando já, e tá rolando também, cara, uma collab da The Coffee com a Insider. Então tem um café diferente na The Coffee lá, pensado junto com a Insider, e tem também uma camiseta exclusiva, tecnológica, minimalista, que nasce dessa collab também. Esse QR Code aqui e o link na descrição te levam para o site da Insider, que é insiderstore.com.br, para você saber um pouco mais, e mais do que isso, para você começar a se equipar melhor, né? Que a Insider, ela, além de tudo, facilita a tua vida. Beleza? Então vai lá. Bom, outro parceiro que tá com a gente aqui é a ACD também. E a ACD, cara, já começou a campanha do Teleton 2025. Essa é a 28ª edição do Teleton. Você já deve conhecer o Teleton, né? Ele tá aí na TV há muito tempo já. E essa campanha é para levantar uma grana para a ACD continuar ajudando as pessoas, né? Especialmente aquelas que não podem pagar pelo tratamento no hospital ortopédico e nos lugares que a ACD alcança, tá? A meta desse ano é de 35 milhões do Teleton, tá? E esse valor, é importante lembrar que ele corresponde a 40% do valor que a ACD precisa para manter tudo funcionando e ajudando as pessoas durante o ano. Então a gente precisa da tua ajuda aí. Inclusive, você já pode começar a doar, tá? Tem a chave Pix aqui embaixo, tem o telefone também, mas eu posso te dizer o e-mail, que é doiteleton@aacd.org.br, e você já pode começar a ajudar aí. E o programa, o Teleton, ele vai acontecer na TV, no SBT, lá nos dias 7 e 8 de novembro. Então, a gente conta contigo aí para a ACD continuar a ajudar as pessoas que precisam, tá bom? Se você quiser mandar mensagem pra gente, fica à vontade, o Janzão vai escolher aí os 5 melhores live pics que vocês mandarem. Então tem o QR Code aqui, tem o link na descrição, manda aí que a gente vai ouvir aqui no final do programa, beleza? Então você pode inclusive mandar por texto, que a gente vai ouvir assim mesmo, a inteligência artificial ler, beleza? Tá bom. Cara, Rodrigo, tem um tempão que a gente não se fala, e eu te perguntei se tu teve em Israel esses últimos tempos aí com o que tá acontecendo. Tem literalmente uma guerra rolando lá. Tu falou pra mim que foi esse ano escavar. Eu estava escavando em Laquis, que a gente estava escavando lá já há 3 anos. E depois de Laquis eu fiz uma viagem também com a Aline, que já esteve aqui, a Aline. Escutamos algumas sirenes lá. O que são sirenes? Quando vem um ataque de míssil sobre Israel, ele tem vários sistemas de defesa. Tem o Sling David, tem o Iron Dome, que interceptam os mísseis. E agora, quem está mandando não é mais o Irã, porque depois que o Trump jogou tudo lá, o Irã aquietou. Mas o Iêmen ainda fica, pelo menos uma vez por semana,
mandando. Só que o Iêmen não tem o poder bélico que o Irã tinha. Então manda cada semana manda 1, 2, aí a sirene toca, mas quando ela toca é só por uma precaução, mas às vezes o míssil já foi abatido antes de entrar no território israelense, sabe? Então tu tava suave lá. Tá suave. Nas escavações lá nós escutamos a sirene 3 vezes, depois quando eu voltei com a Aline uma vez apenas. Eu não sei como é que está agora, tem 2 ou 3 semanas que eu voltei de lá. E as pessoas continuam tendo a vida delas normalmente. Em Gaza, realmente, a coisa tá complicada, tá esquisita. E a gente está pedindo a Deus que esse conflito termine logo, que liberem os reféns, que pare os ataques também a Gaza e tudo. Mas é muito difícil você, dentro de um escritório, emitir opiniões sobre um conflito que você não está lá, não está no dia a dia. E está muito longe também, lá do outro lado. Lá do outro lado. E a cabeça, uma coisa que o pessoal não entende no Brasil também, é que a cabeça do pessoal do Oriente é diferente da cabeça do ocidental. Isso é difícil em muitas coisas, das pessoas entenderem. Em muitas coisas. Então, às vezes, a gente julga com o nosso código de valores coisas que para eles não é aquilo e para a gente você tá entendendo? Então, tem uma série de elementos assim que devem ser colocados. É triste. E não é só lá, né? Nós estamos tendo também a Rússia com a Ucrânia. Tem mais guerra também, na África. Exatamente. Temos uma situação conflituosa aqui na Venezuela também. Temos as guerras não bélicas, mas que são guerras de palavras, com assassinato de reputação. O mundo está de cabeça para baixo. Tá certo? Isso é uma realidade. Isso é interessante. Eu ia te perguntar sobre como não a técnica, mas, por exemplo, você falou que estava lá escavando. Vocês estão procurando alguma coisa específica ou vocês estão escavando uma área para ver o que acha? As duas coisas. Só que o procurando uma coisa específica é bom explicar. Porque o pessoal tem uma ideia de escavação arqueológica à la Harrison Ford, Indiana Jones, né? Ou pensa que a gente coloca a pá. Eu lembro que até um cara que admitiu para mim que ele depois passou a me respeitar, mas ele pensava que era assim, era o Pirula. Ele pensava que era uma coisa meio assim, a Hollywood, que eu colocava a pá na picareta, na mochila, ou a picareta, aí eu ia com a Bíblia debaixo do braço, chegava lá, foi aqui que teve a batalha de Davi com Golias. Eu escavava, encontrava 5 pedras, provei. Não é assim, o trabalho é científico, é metódico, é demorado, tá certo? E essa escavação que nós estamos fazendo em Laquis, ela começou nos anos 1930. E até hoje estamos escavando lá. E o que nós estamos procurando nesse caso? Nós estamos querendo ver se há indícios de um reino unificado de Davi. Essa é uma temática muito importante. Né, esses dias eu vi um camarada da internet aí falando contra. Eu falei assim, não, porque todo mundo sabe que é o mítico reino de Davi. Eu falei, não, ele não escava lá, ele não sabe o que ele está falando, né? Hoje nós temos evidências que o reino de Davi unificado existiu, evidências muito fortes arqueológicas. Eu vou dar alguns exemplos para você. Algumas das críticas que o pessoal falava que Laquis não podia ser uma fortaleza daquela época, porque eles diziam assim, olha, essa cidade não era amuralhada na época de Davi, Salomão e Roboão. E a Bíblia fala, por exemplo, que Roboão fortificou as muralhas de Laquis. Só que desde os anos 1930 até agora não tinham encontrado a muralha correspondente à época de Roboão. E muitos críticos da Bíblia trabalham com assim, a ausência de evidência e evidência da ausência. Você está entendendo? Então, quer dizer, não é por aí. Aí nós encontramos lá uma muralha, no nível 5. O que é o nível 5? O nível 5 é o seguinte, imagina que aqui você tem uma cidade, essa lata aqui é uma cidade construída, e aqui tem casas, ruas, praças e tudo mais. Aí vem guerra, terremoto, abandono, ação do tempo, essa cidade é abandonada e destruída. O monturo dela fica aqui. Depois chega outro grupo e faz um assentamento acima, porque não tinha um trator para sair limpando tudo. Aí repete-se o processo, guerra, terremoto, destruição, aí vem outro grupo. Com o passar do tempo, você vai fazendo camadas de assentamento. Então, quando a gente escava, você está escavando literalmente um bolo arqueológico, igual o bolo de aniversário mesmo, que tem a camada de chantilly, chocolate, massa. Você vai escavando, o que está mais embaixo é mais antigo. O que está em cima é mais recente. Então, você tem que fazer um trabalho muito meticuloso para saber datar qual camada a que período pertence. Então, nós usamos técnicas de datação relativas e absolutas. Absolutas é o carbono 14, por exemplo, o potássio argônio e outras que a gente poderia mencionar aqui, né?
a termoluminescência, pela cerâmica, o tipo da cerâmica que você encontra, os estratos. Então, o nível 5 equivale àquilo que, em linguagem arqueológica, eu chamaria de período do ferro 2. Falando em linguagem bíblica, 730 a.C., ou linguagem histórica, não bíblica. Aí, o que a gente fez? Como é que você vai saber que aquela pedra é daquele período? Primeiro, a gente analisa a cerâmica que foi encontrada ali. E, além da cerâmica, hoje existe uma coisa que ajuda demais na arqueologia, que são novas técnicas de carbono 14, que você precisa apenas de uma amostra desse tamanho aqui, olha. Vou colocar aqui, olha, para datar. Porque o problema do carbono 14 é que ele destrói a amostra. Então, como é que eu vou, por exemplo, datar os manuscritos do Mar Morto? Mas se hoje eu preciso apenas de um pedacinho assim, então eu consigo datar a argamassa daquele muro apenas pelo resto de palha que está ali no reboco. Entendi. Que a palha é material orgânico. Com carbono 14 você data o material orgânico. Então a gente pega a palha de vários pedaços ali daquele muro, e é um muro com pedras da argamassa, e quando você data de vários períodos, de vários locais, melhor dizendo, ela dá o mesmo período, 730 a.C. A gente trabalha com a margem de erro para cima ou para baixo, mas é época de Roboão. Esse é apenas um indício, e a gente publica artigos científicos sobre isso, e com isso nós estamos mapeando o que seria um reino unificado. Como é que eu sei a extensão de um reino unificado no passado? Não tinha uma placa que dizia o seguinte: você está deixando São Paulo, daí você volte sempre. Não existe isso. Mas você tem algumas fortalezas de fronteira, isso é interessante observar. A mudança de arquitetura de um lado para o outro. Por exemplo, não sei se você já veio de carro da Bahia para Minas Gerais ou de Minas para o Espírito Santo, que você cruzou de um estado para o outro. Você nota, principalmente no interior, muito diferente o estilo de construção das casas. Tá, é verdade. Por exemplo, a galera que está assistindo a gente, pega o interior da Bahia e compara com o interior do Rio Grande do Sul. O estilo de casas é bem diferente. Pega Goiás e compara com o Rio de Janeiro, é outro estilo. Então a gente analisa a mudança de arquitetura. A gente analisa também se há fortalezas de fronteira mantendo a mesma arquitetura. Se essas fortalezas estão mantendo a mesma arquitetura, é porque aqui estão os limites daquele império. Aqui já mudou. É uma capital com um palácio, e nós temos isso em Jerusalém. O mesmo padrão religioso, o mesmo padrão linguístico, elementos políticos. Então hoje nós temos argumentações arqueológicas para dizer que tem um império, um reino unificado de Davi. Por isso que eu me surpreendi quando eu vi um corte de um amigo meu que estava sendo afrontado por um acadêmico num podcast, falando assim: ô, meu amigo, você está sendo tomado pela... Até interessante, com todo respeito. O cara fala com todo respeito, fala assim: você está sendo tomado pela ilusão da sua religião. Que, se está falando de ilusão, você não está tendo todo respeito? Para de ser hipócrita, né? E aí falou o seguinte: você está baseado no mito do reino de Davi. A ciência já mostrou que isso é um mito. Que ciência? Porque eu estou trabalhando com ciência, você entendeu? Com métodos adaptados agora, é lógico. Dentro do método científico tem debates. Tem debate na própria medicina. Vai ter, ou no próprio direito. Eu estou com um advogado aqui, ele sabe disso. Às vezes tem um camarada que vai falar que aquela ação é constitucional e vai ter um outro jurista que vai falar que não é constitucional. Não, é comum, a gente viu, inclusive, recentemente aí, opiniões incrivelmente divergentes, mas extremamente embasadas. Exatamente. Né? Então... Agora, não é correto, porque você está apresentando uma opinião diferente da minha, eu falar que você não é científico. E também, só leigo que fala assim: a ciência provou que... Não, isso eu aceito para uma matéria da revista super interessante, mas não para um camarada que se diz acadêmico. Porque a ciência não diz nada. Quem diz são homens e mulheres que trabalham com método científico. E às vezes a divergência. Então também não estou querendo com isso dizer que 100% dos arqueólogos validam o que eu estou dizendo aqui. Eu estou sendo coerente. Pode ser que você vai encontrar com um arqueólogo israelense que ele vai negar. Não existiu o reino unificado de Davi. Tudo bem, ele tem o direito de negar, mas ele não pode falar que a ciência provou ou que eu não estou sendo acadêmico ou científico. Ele pode falar assim: o Rodrigo tem uma visão acadêmica diferente da minha. Então a gente quer trazer isso para o Brasil porque passa uma ideia de que Bíblia é livro apenas para Zé Ruela, para lembrar os Simpsons lá, né? Para cara que não pesquisa, que não é acadêmico. Ou seja, já tem gente que perguntou assim: como é que esse cara tem um doutorado pela USP e ainda acredita na Bíblia, né?
eu pensei, como é que você só fica com esse mundinho do ceticismo, achando que ele abarca todo o saber do planeta Terra? Mas, Rodrigo, eu vou te falar que eu compartilhava uma visão pelo menos semelhante a essa daí que você tá expondo. Mas também vou confessar que a primeira vez que a gente conversou mudou muita coisa do jeito que eu enxergo, sabe? De verdade. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei contigo foi, cara, como é que tu é arqueólogo e pastor ao mesmo tempo? Eu lembro disso. Boa memória, que você tem quanto tempo que eu vi a primeira vez aqui? Faz muito tempo, foi em 2021. Foi, Aí mas aí tu foi dizendo o que é que você faz e quais são os métodos e o que você tá fazendo para valer, e eu entendi. Tá bom, entendi. É perfeitamente possível, na verdade, né? Deixa eu mudar um pouquinho só de assunto, porque a gente estava falando lá de como o mundo tá esquisito com essas guerras, independente do lugar ou do método usado, né? Cara, do ponto de vista bíblico mesmo, do ponto de vista espiritual, você vê como pastor algum tipo de sinal? Essas guerras, elas te dizem alguma coisa? Esse momento que a gente está vivendo esquisito no mundo, isso te diz alguma coisa, assim, do ponto de vista espiritual? Boa pergunta. A resposta simplória seria sim, claro, mas eu já teria uma contra-argumentação para ela. Porque guerra tem desde que o mundo é mundo. É verdade. Você entendeu? Se você for lá no período do bronze, já tinha guerra. Se você olhar a Bíblia, já falava da guerra na época de Abraão. Já falava da guerra na época dos hebreus lá no Egito. Você tem na história o Ramsés guerreando lá contra o pessoal de Reta, que depois descobrimos que eram os hititas. Nabucodonosor guerreando. Então, em que sentido que guerra? Então, peraí. Como é que a Bíblia fala que guerra é um sinal? Quando você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, ou Lucas, capítulo 21, ou Marcos, capítulo 13, porque é o mesmo discurso de Jesus registrado nos 3 evangelhos, Jesus fala sobre as projeções do que haveria de acontecer no mundo. E ele diz assim, abro aspas, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então olha que interessante, Jesus falou que as guerras viriam, mas que o fim não estava atrelado a isso. Entendi. Então, peraí. Vai dá pra gente, pelo menos, dormir tranquilo. Vai na contramão da piedade popular, que fala, tá tendo guerra, então o mundo tá acabando. Porque tá tendo guerra, o mundo tá acabando. Jesus falou que ia ter guerra, tá. Então, ele falou, calma, não é o fim. Mas fiquem atentos que até lá vai vir guerra. E quando você vê o cenário do Apocalipse, o último instante, realmente, nem será um mundo de guerra. Será um mundo pacificado pelo anticristo. Que ele vai conseguir arregimentar o mundo de modo que, de acordo com o Apocalipse 3, não vai poder comprar nem vender, senão quem tem a marca da besta, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e dizendo, quem é semelhante a ela, então o mundo vai estar unificado. Bom, então com relação a isso, volto para a sua pergunta. E essas guerras, o que elas me dizem? O que elas dizem de sinal? Tem um detalhe nessas guerras que elas me colocam como observação diferente de todas as guerras que o mundo teve. Inclusive as chamadas Primeira e Segunda Guerra Mundial. Essas guerras que estão se desenhando agora correm o risco de escalar para uma realidade literalmente mundial. Sim. Antes isso não havia. Não. A gente fala história universal, mas não era história universal, é história da Europa. Você fala Idade Média. Não teve Idade Média na China, nem no Paquistão teve Idade Média. Até a maneira que a gente divide a história e chama de história universal não é história universal. Você chama de Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, mas não é. O México não participou. A Argentina não participou. Como é que é Guerra Mundial? Tem um monte de país que não participou, foi uma minoria, e foram guerras europeias. Nós tivemos uma visão muito eurocêntrica do mundo. O que acontece na Europa é como se fosse o mundo inteiro, e não é verdade. Mas o Apocalipse diz que os últimos capítulos da história desse mundo se desenvolvem de maneira literalmente universal. Eu falei da marca da besta, que será universal, e de situações que entrarão em colapso mundial. E o anticristo tem que vir para impedir uma guerra literalmente mundial que iria destruir o planeta. Por isso que ele vai sair como o salvador da pátria, o Messias. Você está entendendo? Então, nesse aspecto, chama minha atenção que hoje, pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos desenhando um cenário que é de proporções literalmente
mundiais. E o Covid desenhou isso. Porque no Covid estava o palestino usando máscara, o israelense usando máscara, o cara que votou no Bolsonaro estava de máscara, o que votou no Lula estava de máscara, o cara que é ateu estava de máscara, o cara que era crente estava de máscara, o católico estava de máscara, o pai de santo estava de máscara, todo mundo. O Covid mostrou que agora as proporções de crises são mundiais. Então hoje realmente eu tenho um detalhe que me põe para pensar, olha, isso aqui é inédito. Isso aqui é inédito, vamos ficar esperto. Eu entendo, e está escrito na Bíblia desde sempre essa ideia, na verdade, esse relato, não é um relato, essa revelação que haverá paz. E chama a minha atenção, e eu acho interessante que o anticristo, que a princípio, bom, que é o cara, tá aí no nome, o cara é contra Cristo, contra Jesus Cristo. Ele é, a princípio, seria alinhado com o diabo. Sim, né? Sim. E o papel dele, no fim, é pacificar tudo. Né? Isso é muito interessante. Isso do ponto de vista espiritual, é feito para enganar o crente, Exatamente. cara. E outra coisa, a gente tem pelo menos uma grande figura que está falando em paz o tempo inteiro, que é o próprio Trump, né? Ele fala, ele sempre quis ganhar o Nobel da Paz. Então a gente está vivendo um momento que é para pelo menos quem acredita na Bíblia e nas revelações... Vê uma possibilidade, né? Olha para isso e fica, o que está acontecendo aqui, cara? Mas esse momento do que está acontecendo aqui, eu também imagino que a gente já passou por ele algumas vezes. Né? Eu estou tentando lembrar aquele... Acho que era o Caruso, se eu não me engano era o Caruso, o cartunista, que fazia o Zé Apocalipse. Depois pode dar uma checada. A galera, nas redes sociais, ó, no chat aí, pessoal, se vocês lembrarem quem é o Zé Apocalipse. Era um personagem do jornal Globo, sempre tinha as tirinhas do Zé Apocalipse. Eu tô tentando lembrar quem foi que... Descobre para nós aí, Vitão. E ele tinha um personagem que o Zé Apocalipse, ele tava com uma placa escrita assim, Saddam Hussein é a besta do Apocalipse. Aí no segundo quadrinho o sujeito falou assim, mas você falou semana passada que era o Ronald Reagan? Aí no terceiro quadrinho fala assim, não é que eu trabalho com a versão da moda. Entendi. Quer dizer, então a gente tem que cuidar também, porque o Macron já foi chamado que seria a besta do Apocalipse, Adolf Hitler foi colocado como sendo a besta do Apocalipse, Napoleão já foi colocado como sendo a besta do Apocalipse, eu falei do Saddam Hussein, né? Então, quer dizer, eu tenho hoje reserva de ficar colocando um carimbo na testa do sujeito, é esse papa, é esse presidente, é esse líder soviético. Porque já teve muitas, sabe, aquela Pedro e o Lobo? Vem o Lobo, o dia que o Lobo vem mesmo ninguém acredita. Que os Estados Unidos têm uma hegemonia no cenário mundial e provavelmente final é reconhecido por muitos teólogos. Muitos teólogos veem um papel estadunidense em Apocalipse capítulo 13. Tem muitos teólogos que enxergam isso aí, porque uma coisa que está já patenteada na história do cristianismo é o seguinte, o anticristo, primeira coisa, o anticristo ele tem que nascer dentro do seio do cristianismo. Não pode ser fora. Até quando você colocou a palavra anticristo, é interessante que anti em grego não é apenas contra, é aquele que é contra e usurpa o lugar de. Entendi. Tá certo? Então o anticristo é alguém que usurpa o lugar de Cristo. E ele é chamado por Paulo, João, os dois que falam mais do anticristo, como sendo um ser apóstata. O que é um apóstata? Um ser que saiu do meio do povo de Deus. Então é como se eu falasse assim, qual a primeira condição para morrer? É estar vivo. Qual a primeira condição para adulterar? É estar casado. Solteiro não adultera, ele fornica. Você está entendendo? Então, qual a condição para ser um líder anticristo apóstata? Ele tem que ter sido parte do povo de Deus. Então, é uma ruptura do povo de Deus. E tudo indica que isso nasce na Europa, porque João fala que a mulher prostituta que se assenta sobre a besta, ela fala, é a mulher, a cidade que domina sobre os reis da terra. E diz que essa mulher é descrita no Apocalipse como a prostituta que se assenta sobre 7 montes. Qualquer estudioso de história romana, na primeira página do livro, vai ver que em história que Roma era a cidade que dominava o mundo inteiro e ela é descrita como uma mulher que se assenta sobre 7 colinas. Pode dar uma googada aí, você vai ver.
Você entendeu? Usar o chat GPT, agora é a inteligência artificial, né? Roma é a mulher que se assenta sobre 7 colinas. Está em Apocalipse 17. Então não precisa ficar inventando demais. É um computador da ONU, é a Greta, você entendeu? Eu não preciso ficar fazendo exegese de almanaque, de revista, né? Bom, então já sei que é essa. E tem uma outra besta que ela é o oposto dessa, que essa surge do mar, a outra surge da terra. Parece que é um novo mundo, dominado ali pelos Estados Unidos. Agora, um detalhe também que eu ia dizer sobre isso aqui, deixa eu só... É literal esse surge do mar? Não, porque na Bíblia o mar é símbolo de povos, nações. Então quer dizer que é um conglomerado de vários povos. E o Mediterrâneo era assim chamado. Tanto é que o nome Mediterrâneo é Mare Nostrum, é o mar nosso. Eu lembrei o que eu ia falar. Nessa questão que você falou do anticristo vem para enganar os crentes, quando você lê o Apocalipse, você vê que o Apocalipse pode ser, entre aspas, resumido entre uma contrafação do poder de Cristo. Parece que o diabo, ele imita Deus o tempo todo. Aí alguém fala, como ele imita Deus? Eu sempre pensava que o diabo era o oposto de Deus. Não. Se eu fizer até uma leitura psicológica, o diabo é aquele fã que tem ódio, que mata o John Lennon, você entendeu? Mas usa o corte de cabelo do John Lennon, ouve todas as músicas do John Lennon e veste a mesma roupa do John Lennon. E tem a camiseta escrito John Lennon, te amo. Parece que o diabo é assim em relação a Deus. Ele imita as coisas de Deus, mas não imita o caráter e a bondade de Deus. Porque há 2 tipos de imitação. Há aquela imitação normal, que é a imitação que as suas filhas têm em relação a você, sua esposa, que você vê assim, gente, ela senta do jeito que eu sento. Tinha um amigo meu que uma vez ele falou que ele tinha mania, sempre que ele estava no banheiro, ele escovava os dentes, ele batia a escova 3 vezes assim para enxugar e colocava lá. Um belo dia ele viu a menininha dele também escovando os dentes, batendo 3 vezes. Essa imitação é saudável, é a imitação de alguém que você vê, você se inspira na pessoa, porque você vê nela um modelo de vida, tá certo? Então é nesse sentido que a gente deve imitar a Deus. Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Bom, agora existe uma outra imitação, que é a imitação patológica, é daquele fã que quer matar o cara, que ele quer tomar o lugar dele, sabe? Daquela pessoa que ele fica te imitando, ele vê o seu jeito de falar, ele imita o seu podcast, mas é porque ele quer ser o seu concorrente, ele quer assumir o seu lugar, ele tem inveja de você. E essa imitação também, muitas vezes, é a imitação do engano. É a bolsa Louis Vuitton da 25 de março, que é igualzinha à verdadeira, só que não tem a qualidade da verdadeira. É nessa segunda situação que o diabo imita Cristo. Entendi. Ele imita não porque ele se inspira em Cristo, mas que ele quer ser uma bolsa parecida, porém sem a qualidade. Aí você vê no Apocalipse muitas coisas. Vou dar alguns 2 ou 3 exemplos. Cristo aparece no Apocalipse como sendo um cordeiro que estranhamente estava degolado, porém estava vivo, que ele ressuscitou. A besta do Apocalipse também tem uma das cabeças degoladas, mas está viva, imitando a Cristo. O cordeiro é Cristo, lembra na Igreja Católica eu falei, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, citando o Evangelho de João. A besta é descrita como tendo aparência de cordeiro, mas falava como dragão. O cordeiro, ele coloca um selo dele na testa de todos os seus seguidores. A besta coloca a marca na testa das pessoas. Então você vê muito...